Com a gente, o Rede Verdade, tá no ar. Olá, minha Paraíba, terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação aí da sua TV Arapuã. Você que já acorda ligado na TV Arapuã, na programação, passando aí por Bruno Pereira, por Marília Lima, pelo Padre Nilson, Samuca Duarte e agora comigo no Rede Verdade. Ainda tem o nosso Vinícius Henrique no Rota da Notícia. O programa de hoje, no Rede Verdade, vai conversar com o vereador Marcos Henriques, ele que é do PT, está lá na Câmara Municipal de João Pessoa, né, na minúscula bancada ali de oposição aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, que hoje aprovou as emendas da reforma da Previdência do município aqui de João Pessoa. Vamos debater sobre isso, vamos debater também sobre outros temas aqui, eleições 2022. Na visão do vereador, o PT deve ficar de que lado aqui na Paraíba desse debate? O partido está um tanto quanto com duas posições aqui no estado. Vereador Marcos Henrique, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Eu que agradeço, Luiz, um grande prazer para mim estar aqui com você, né, depois do seu regresso e à sua disposição. Bom demais, vamos conversar sobre esse tema que eu anunciei aqui, reforma da Previdência aqui do município de João Pessoa. A Câmara aprovou já o texto principal, aprovou as emendas hoje. É uma reforma que o servidor público municipal da capital pode ficar tranquilo? Ela reproduziu o que veio lá de cima ou houve aí um excesso nas emendas que foram colocadas no texto? Luiz, essa proposta, esse projeto de lei é uma vergonha. Na verdade, a começar pelo cálculo atuarial, onde você não leva em conta o não depósito. Semana passada foi denunciado aqui mais de quase 8 milhões que o governo municipal não depositou, né? Não recolheu. E já tem 25 milhões de denúncias. Aí você faz um cálculo atuarial dos próximos 75 anos, sem levar em conta o termo de ajuste de conduta, que exige a contratação de mais de 4 mil servidores. Né? Então, quando você pega esse cálculo atuarial eivado de indicadores que estão ausentes do cálculo, aí a tendência é você sobrecarregar no trabalhador, nas costas do trabalhador. Aí quando você vê as propostas, que são propostas... Ficou pesado em quanto, vereador? Quanto é que ficou? Olha, para você ter ideia, o governo ele pode envolver até 45% do salário do empregado, do trabalhador. A base de cálculo ela foi modificada, tal qual foi feito, tiraram o Ctrl-C e Ctrl-V do governo estadual, do governo federal, do governo Bolsonaro. Porque aquela reforma do governo Bolsonaro foi terrível, né? Todos os trabalhadores sabem disso, a gente debateu exaustivamente. E essa proposta do município, ela aprofundou, né? Porque ela seguiu aquele cálculo atuarial, porque reduz o benefício, Luiz. Quando você faz um cálculo atuarial da forma como está nessa reforma, redunda numa diminuição do benefício. Aí quando você tem um monte de condicionantes, você tem o cálculo atuarial, você tem isso, você tem também a base de cálculo. Quando você junta tudo, você vê que a reforma ela vem aprofundar. Né? Logicamente que eu pedi informações ao governo municipal, ao IPM, até hoje eu não recebi as informações. Certo? Nos negaram essas informações para que eu pudesse fazer, junto com os técnicos, um cálculo atuarial que represente realmente a demanda que o município necessita. Não foi apresentado, insistiram nessa reforma, teve algumas emendas que foram aprovadas, mas não tira o sentido perseguidor e o sentido em que o trabalhador ele perde bastante, e aprovaram, e no segundo turno o texto com as emendas vai ser apresentado, que não muda muito do texto base. No entanto, os trabalhadores estão extremamente revoltados e a gente espera que haja uma reação. Vereador, na verdade, você reconhece em algum momento que o Brasil, como um todo, né, ente federal, estadual e municipal,
já carecia de uma reforma previdenciária para modernizar e para poder adequar. Havia ali alguns excessos de possibilidade de aposentadoria que o Brasil não tinha como sustentar para frente. Você reconhece, pelo menos, que deveria haver ali uma modernização na Previdência brasileira? Eu creio que sim, Luiz, eu creio que sim. Nacionalmente, a gente vê que a expectativa de vida ela aumenta. Aqui de 2020 para cá, olha que dado interessante, a gente vinha numa crescente da expectativa de vida. Quando o Bolsonaro assumiu, a expectativa de vida parou. Por quê? Porque o povo está morrendo mais, o povo, não por conta do Covid, mas isso era uma tendência. O povo está comendo menos. Pra você ter ideia, está se comendo carne de boi hoje igual a 1995. Então, quer dizer, hoje o povo está trocando a carne pelo ovo ou por alguma coisa que seja mais barata. Ninguém está comendo carne mais. O povo está morrendo. A linha de pobreza, as pessoas... eu me lembro que em 2001, antes de Lula assumir, 300 crianças morriam de fome todo dia. E a gente a gente saiu da linha de pobreza no governo Lula, né? E hoje a gente volta a esse estado de pobreza, a esse estado em que o pobre ele não tem vez, né? A gente vê que os milionários cresceram 7%, nada contra quem ganha dinheiro. Agora, o dinheiro ele tem que ser dividido. E ele é dividido através de políticas públicas, o Estado protagonista, levando em conta a inclusão social. É isso que faz a válvula motriz no nosso governo rodar, né? Que é política de inclusão. Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ele tinha uma cadeia produtiva fantástica, porque ganhava dinheiro o empresário, ganhava dinheiro, o pobre tinha qualidade de vida, porque tinha condição de comprar a sua casa. Então, o que a gente vê hoje é o PIB crescer. O PIB cresceu, agora baseado em quê? Baseado no agronegócio, que é um sinônimo, lógico, é importante o agronegócio, mas você não pode deixar de considerar a agricultura familiar, um agronegócio que está devastando, em alguns casos, muito, os bancos que estão ganhando dinheiro, o petróleo que está ganhando, foi vendido e estão ganhando muito dinheiro lá em cima, isso influencia no PIB. No entanto, dentro da Constituição Civil, né, dentro de alguns fundamentos que é importante para o município, para o país, no caso, não está ganhando, o povo está ficando mais pobre. Então, o que é que adianta o PIB crescer e o pobre não comer? O pobre não come PIB. O pobre come quando o Brasil vai bem, no entanto, quando a cadeia produtiva ela é alimentada, quando você tem direito de consumir. O consumo diminuiu em todos os sentidos. Mais de 4 mil empresas quebraram de 2 anos para cá. Até antes da pandemia, as empresas já vinham quebrando. Então, isso é um indicador que essa política está equivocada. A política de Paulo Guedes é uma política que concentra renda, né? E não é isso que a gente defende. Você mencionou aí pandemia, que é a pandemia do coronavírus, que é um tema que é objeto de investigação, de estudo lá por parte de uma CPI no Senado Federal. E na manhã de hoje, quer dizer, nesta terça-feira, o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, paraibano, está lá no seu segundo depoimento lá na CPI. Napoleão de Castro vem agora para a gente trazer aí, nos atualizar das informações lá da capital federal. É com você, Napoleão. Olá, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta tarde de terça-feira, voltando aqui de Brasília, Congresso Nacional, atualizando o nosso telespectador com os temas mais importantes de hoje aqui em Brasília. CPI da pandemia. Tem a volta do ministro paraibano, médico Marcelo Queiroga, que foi reconvocado pelos senadores e está em seu depoimento nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito. Tema, evidentemente, sendo levantado, inclusive a perspectiva de esclarecimento sobre aquele grupo de trabalho paralelo que foi amplamente divulgado no final de semana pela mídia em nível nacional. Olha, Luiz, os líderes partidários aqui no Congresso Nacional, alertado que foram por cientistas, especialistas, infectologistas, estão muito preocupados com a observação de uma crescente no país, na ocupação das unidades de terapia intensiva, as UTIs, e também do número de casos. Eles relatam também que não há colaboração da sociedade que tem, nos diversos estados da federação, praticado aglomerações e contribuído para que nós tenhamos o que eles consideram o crescimento
com perspectiva de uma terceira onda da Covid-19. Reunidos sobre esse tema, os líderes estão debatendo cobranças em relação ao Ministério da Saúde e ações também em nível de Congresso Nacional. Quem deu detalhes para a gente é o líder da maioria no Congresso Nacional, Câmara e Senado, o paraibano Aguinaldo Ribeiro. São movimentos que nós estamos vendo, né, que há redução e depois há também uma elevação, né, do número de casos. Então é importante a gente ter esse sentimento de responsabilidade com o país. Já estão falando numa terceira onda, né, e novas variedades de cepas. Então acho que quando a gente pensa que está acabando, na verdade eu acho que falta aí uma imunização massiva que tem que haver no Brasil desde o início. Lamentavelmente não houve a preocupação na largada da pandemia, se politizou muito, um problema que não devia ter política no meio, mas sim a união de todos na defesa da saúde das pessoas. E para mim o nome disso era testagem no início, desde o início, e vacinação. Líder da maioria no Congresso Nacional, Aguinaldo Ribeiro, em entrevista à nossa equipe. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Ok, Napoleão, muito obrigado. Vereador, vários temas que eu quero tirar dessa matéria aí de Napoleão para a gente debater aqui. A primeira delas em relação à própria CPI da pandemia. Enfim, na sua visão, a CPI está apontando para que já tem elementos que possam apontar em que nível essa questão da responsabilização do quadro que o Brasil se encontra no combate ao coronavírus. Luiz, a CPI do Covid, ela está apontando para algo que todos nós já sabíamos, que é o crime de responsabilidade do gestor máximo do nosso país, Jair Bolsonaro. E surpreendeu. Ontem à noite eu vi uma postagem, um vídeo do senador Randolph, onde ele diz que a questão do cloroquinismo é algo que é pior do que nós pensávamos. Era uma formação de quadrilha com fins de ganhar dinheiro, ou seja, é um esquema de corrupção. Eu vi esse vídeo ontem do senador Randolfo Rodrigues, é um esquema de corrupção. Mas o bom é que a CPI do Covid, ela está desmascarando tudo aquilo que é fake news. Você vê um fake news de uma oncologista, Anise Yamaguchi, aí eu não acredito que você vai dar ouvidos a uma oncologista quando você está num momento de infeccionismo. Aí você vê a doutora Luana Araújo, formada, e ela tem uma formação, e ela fala todos os fundamentos que tratamento precoce não existe, nada mais é do que um esquema de corrupção, que foi o senador Randolfo Rodrigues falou, né? E eu espero que a ficha caia dessas pessoas, que essa metamorfose ela é de várias fases. Começou com o negacionismo, depois veio para o cloroquinismo e agora está indo para o vacinismo. Vão negar a vacina daqui a pouco. Então, o bolsonarismo, eles precisam de algum argumento para não se desmoralizarem. Porque, na verdade, as pesquisas mostram, inclusive, que o bolsonarismo ele nasce de fake news e nasce de uma mentira e de uma falsa expectativa que foi gerada no seio dos eleitores. A outra pergunta que eu quero lhe fazer com base nessa matéria de Napoleão é sobre a posição do deputado Aguinaldo Ribeiro, que, enfim, o ex-presidente Lula já mencionou que está um tanto quanto mais plural ali para receber apoios. E se aqui na Paraíba você acha que cabe todo mundo no palanque de Lula, se ele for, naturalmente, o candidato a presidente da República. Mas antes, deixa eu só trazer aqui, a gente falou no começo da nossa conversa sobre a reforma da Previdência aprovada na Câmara, e o vereador Bruno Farias, que é líder da bancada do prefeito Cícero Lucena na Câmara Municipal, também, enfim, fez um comentário a respeito dessa aprovação das emendas da reforma da Previdência aqui em João Pessoa. Vamos acompanhar. Vereador Bruno Farias, hoje foi aprovado o projeto da reforma da Previdência. Faça um balanço sobre essa matéria. Hoje nós concluímos a votação em primeiro turno do PELO 02/2021, que é a proposta de emenda à lei orgânica, que trata sobre as novas regras previdenciárias na cidade de João Pessoa. Na semana passada, nós iniciamos essa votação em primeiro turno.
nós deliberamos sobre o projeto em si, o projeto original, e também tratamos de 3 emendas apresentadas pelos vereadores. No dia de hoje, nós votamos outras 20 emendas apresentadas pelos parlamentares, um total de 23 emendas apresentadas pelos vereadores. Dessas 23, 7 foram acolhidas, foram aprovadas, portanto, quase 1/3 das emendas apresentadas pelo parlamento foram acolhidas. Nós teremos agora um interstício mínimo de 10 dias para a votação do segundo turno. Nesse segundo turno, nós iremos votar as 7 emendas aprovadas pelos parlamentares, como também o texto original. Então, a previsão é que mais ou menos no final do mês de junho, nós tenhamos concluído a reforma da Previdência de nosso município, que vai garantir a existência do IPM, Instituto de Previdência da cidade de João Pessoa, que vai garantir o equilíbrio econômico, financeiro e atuarial dos fundos de pensão de nossa cidade e que vai, portanto, proteger os trabalhadores, salvaguardando seus direitos. Tá aí. Vereador Marcos Henrique, o ex-presidente Lula é candidato ou não a presidente da República? Qual é a sua posição? Qual é a posição que você sente aí do PT aqui na Paraíba? Tem que ser ele ou não? Olha, Luiz, o presidente Lula, ele é o que muita gente anseia. Porque vivenciaram o governo Lula de 2003 até 2010. Foi um governo em que a gente sorria, a gente tinha o direito de escolher o emprego que a gente queria. A gente tinha políticas de inclusão social, a gente tinha direito à moradia, tinha direito a lazer, tinha direito a uma série de coisas, porque existia respeito com o pobre, existia um entendimento. Para que o dinheiro chegue no andar lá de cima, ele tem que começar aqui embaixo. O pobre, ele tem que ter o direito de consumir. E aí foi feita uma política de salário mínimo, foi feito, o Estado, ele se colocou como protagonista quando ele subsidiou a casa própria. Os liberais, eles não têm esse pensamento, eles acham que tudo tem que vir através do capital privado. E essa lógica fez com que Bolsonaro, ele investisse apenas no capital privado e, pior, internacional. Quando ele deu os postos da Petrobras, quando ele apenas beneficia o agronegócio, que vive apenas de commodities, quando ele apenas cria políticas apenas para os grandes empresários. O Bolsonaro nunca falou um trabalhador. Mas apesar disso, você acha que Bolsonaro quer disputar contra o PT porque é onde ele consegue criar o discurso do debate e dizer assim, quem é anti-PT, quem é contra o PT, naturalmente vai olhar para Bolsonaro e dizer é melhor Bolsonaro do que o PT retome o poder aqui no Brasil? Não, veja bem. Você acha que essa polarização não levará o Brasil a 2018? Primeiro que eu não acho que existe polarização. Primeiro, existe a extrema-direita, através do candidato Bolsonaro. Existe uma política que é uma política de coalizão. A política do presidente Lula jamais quis governar só. Tanto que no primeiro ano ele governou com muita gente, errou em algumas alianças que fez. No entanto, ele está experiente, né? Eu acho que esse governo é um governo que é um anseio da população, certo? E Lula, ele personifica o sentimento de mudança, porque você sabe qual é o candidato que tem a menor rejeição? Chama-se Luiz Inácio. Ele tem menos rejeição do que o bolsonarismo, do que o Bolsonaro. Lula tem menos rejeição do que Ciro. Na última pesquisa que eu vi do Datafolha, ele era o candidato que tinha menos rejeição, né? Agora, foi feito um trabalho muito grande em cima do PT. Existe sim o antipetismo, mas o antibolsonarismo está muito maior. E nesse momento, pelo que representou Lula saiu com 87% de aprovação em 2010. Pelo que ele representou, pelo que ele fez no nosso país, ele tem plenas condições de ganhar. A preço de hoje, a eleição hoje, Lula estaria eleito. Logicamente que a gente sabe que muita água vão rolar, muitas mentiras vão rolar. Esse que aí está, trabalha muito com fake news, tanto que soltaram uma fake news agora, dizendo que o Tribunal de Contas tinha dito que o número de mortes não era aquilo, tal, depois foi desmentido. Quer dizer, eles trabalham muito com contra-informação. E isso, o povo, ele vai ter que saber, eu noto que o povo está mais reticente. Existe um percentual muito grande de pessoas que acreditam naquilo que vem. Mas
pessoas como nós, como você, Luiz, que é um jornalista, que eu nunca vi você colocar um fake news dentro dos seus blogs, nada. Você, como jornalista, eu acho que você tem um trabalho muito sério a fazer em dizer para os seus telespectadores que não acreditem em tudo que veem, mesmo que seja do PT, que seja do... Pesquisem. Tem alguns sites que desmistificam os fake news. Não é? E é importante que a população comece a ver que nem tudo que sai nas redes sociais é verdade. Já caíram numa arapuca quando acreditaram em Bolsonaro e deixaram de eleger Fernando Haddad, que se ele tivesse sido eleito, certamente todos nós já estaríamos vacinados, não é? Diferentemente desse presidente. Tem algo das redes que não foi fake news, que é o encontro do ex-presidente Lula com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Não, esse não é não. Esse foi verdade. Esse foi verdade. O que você acha? O que você achou desse encontro? Você acha que pode sair ali alguma coalizão nesse sentido? Bolsonaro fez um governo tão ruim, está fazendo um governo tão ruim que ele proporcionou esse encontro. Porque, na verdade, a política explica isso. Eu acho que Lula, ele nunca disse que queria governar só. Ele tinha como algoz o PSDB. Né? Hoje, o PSDB ele não tem candidato e é importante. Por exemplo, Rodrigo Maia, que é do Democratas, ele disse no segundo turno ele votaria em Lula. Entendeu? Rodrigo Maia, que é algoz também do PT, tudo, mas disse, porque existe um sentimento muito forte nas pessoas de dizer o seguinte, meu Deus do céu, nós éramos felizes e não sabíamos quando o PT governava o Brasil. E quando você vê um presidente que governa sem ter a menor qualificação, sem ter o menor preparo e, além de tudo, irresponsável, aí quando você vê a volta de um governo que pode estabilizar o Brasil, aí você diz, não, logicamente que se ele tem condição, vai ter que ser com ele. Então, existe esse sentimento dentro dos partidos de centro. Existe um sentimento de criar uma terceira via. Muitos deles acreditam que não há tempo suficiente para a criação de uma terceira via, porque a musculatura do presidente Lula é uma musculatura muito forte de você tentar agregar, e Lula é um craque para discutir política, para poder agregar as pessoas. Né? As pessoas conhecem o trabalho de Lula, né? E eu acho que, eu vejo como positivo o diálogo entre as pessoas, porque nós estamos num momento que a gente está substituindo o diálogo político pelo ódio. Gente, a gente não pode pensar dessa forma. O discurso, ele precisa ser um discurso político. Vamos discutir, se eu sentar aqui com o PSDB, com um companheiro do PSDB, a gente vai discutir dentro da maior respeitabilidade. Umas coisas eu concordo, outras não. No entanto, o discurso ele não pode ser tão rasteiro para ficar nessa cantilena de pão com mortadela, de não sei o quê, e lá vai, e você levar até o político, a questão política para algumas questões religiosas, para você ver como existe, como a gente está sofrendo com essa lógica de você discutir de maneira desqualificada. Eu torço muito que a gente volte à discussão qualificada, discutir PIB, discutir como melhorar a educação, a saúde, que a gente coloque saúde, educação, política social no centro e não questões secundárias para enganar o povo, né, que realmente é isso que acontece. Deixa eu lhe perguntar sobre Paraíba. E aqui na Paraíba o PT, parece que tem uma parte do PT que é oposição, a outra parte já está ali com cargos no governo João Azevedo. Qual é a sua posição? Você acha que o partido deve marchar para que lado em 2022? Vou lhe dar um minutinho para pensar em responder, que a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta.